O que é desidratação? O corpo humano conta normalmente com certa porcentagem de água, variável com a idade, a qual é mantida mais ou menos fixa por mecanismos biológicos de ingesta ou descarte. O corpo humano é capaz de monitorar automaticamente a quantidade de água de que necessita e providenciar a absorção do nível ótimo de hidratação, seja pelo mecanismo da sede, que leva à ingesta de água, seja pela ação de hormônios, até diuréticos, que limitam a quantidade de água perdida através da urina. Entre o nascimento aos 2 anos de idade, o percentual de água no corpo humano varia de 75% a 80%. Entre os 20 e 40 anos é de cerca de 60%. E daí em diante, o corpo continua se desidratando progressivamente. A percentagem de água varia também nos diversos órgãos do corpo humano. 86% no fígado, 81% no sangue, 71% no cérebro, coração e ossos, de uma pessoa adulta jovem. Normalmente, o corpo humano do homem contém um pouco mais de água do que das mulheres. Quais são as causas da desidratação? A desidratação ocorre quando a perda de água é maior do que a sua reposição. Isso pode acontecer em qualquer pessoa, mas as crianças e idosos são mais susceptíveis a ela. Qual é a fisiopatologia da desidratação? A água retida no organismo fica acumulada no interior dos vasos, nos espaços intercelulares dos tecidos e no interior das células. Dependendo da relação entre a perda de água e de eletrólitos, a desidratação é chamada de isotônica, hipertônica ou hipotônica. Desidratação isotônica. A água e os sais minerais são perdidos em proporções equivalentes às que existem no organismo. Isso acontece nos casos de vômito e diarreia. Desidratação hipertônica. A perda de água é proporcionalmente maior que a perda de eletrólitos. Na falta de ingestão de água, é comum em diabéticos e algumas crianças com diarreia. Já a desidratação hipotônica, proporcionalmente, são perdidas mais sais minerais que a água, como nos casos de transpiração muito elevada. Quais são os principais sinais e sintomas da desidratação? A desidratação leve pode ocasionar sede, dores de cabeça, fraqueza, tonteiras, fadiga e sonolência. A desidratação moderada inclui boca seca, diminuição da diurese, moleza, batimentos cardíacos acelerados e falta de elasticidade da pele. A desidratação grave geralmente cursa com sede intensa, anúria, ausência de urina, respiração rápida, alteração do estado mental, pele fria e úmida. A desidratação pode levar também à diminuição do desempenho físico e cognitivo e alterações no funcionamento termorregulador e cardiovascular. Diagnóstico: exame médico, às vezes exames de sangue e urina. O médico examina a criança e observa se ela perdeu peso corporal. Uma perda de peso corporal em alguns dias será muito provavelmente causada por desidratação. Se for conhecida a quantidade de peso perdido, ajuda ao médico a decidir se a desidratação é leve, moderada ou grave. No caso de crianças com desidratação moderada a grave, o médico costuma fazer exames de sangue e de urina para medir a concentração dos eletrólitos no organismo, o grau de desidratação e a quantidade de reposição de líquidos necessária. Quais são as complicações da desidratação? A desidratação hipotônica não corrigida pode levar ao edema cerebral e à morte.
As desidratações que implicam perda de mais de 10% do peso corporal podem ser fatais. As desidratações crônicas aumentam os riscos de infecções, sobretudo de infecções urinárias. Pode ocorrer insuficiência renal, mas ela sempre é reversível se for decorrente apenas da desidratação e se for tratada precocemente. A diminuição do fluxo sanguíneo para o cérebro pode causar confusão mental e afetar a coordenação. Como prevenir a desidratação? Tomar bastante água, 2 ou mais litros a cada dia, principalmente no período do calor e quando a pessoa faz atividades físicas intensas, com grande transpiração. Corrigir o mais prontamente possível os mecanismos anormais de perdas de líquido, como febres, vômitos, diarreia, etc. Na medida do possível, evitar o calor excessivo e a exposição excessiva ao sol. Tratamento da desidratação. A desidratação é tratada com a administração de líquidos contendo eletrólitos, como sódio e cloretos. Caso a desidratação seja leve, os líquidos costumam ser administrados por via oral. Soluções para a reidratação oral estão disponíveis, mas nem sempre são necessárias para crianças que têm apenas diarreia ou vômitos leves. O tratamento da desidratação em crianças de qualquer idade que estão vomitando é mais eficaz caso as crianças recebam primeiro pequenas quantidades frequentes de líquidos a cada 10 minutos. A quantidade de líquidos pode ser lentamente aumentada a cada intervalo, menos frequentes podem ser dados com menos frequência. O bebê ou criança que não consegue tomar nenhum líquido ou que apresente inquietações e outros sinais graves da desidratação pode precisar do tratamento mais intensivo, como líquidos e eletrólitos administrados pela veia. O vômito, também denominado de emese, nada mais é que uma eliminação involuntária do conteúdo gástrico. Ele ocorre por causa de uma forte e incontrolável contração dos músculos abdominais, que levam ao aumento súbito da pressão intraabdominal e, consequentemente, a expulsão do conteúdo gástrico. Durante o vômito, a glote fecha-se, impedindo que o alimento entre nas vias respiratórias. Em geral, o vômito é precedido de náuseas, aceleração da respiração e queda da pressão sanguínea. O vômito pode desencadear problemas graves de saúde se ocorrer em grande quantidade. Isso se deve ao fato de que o conteúdo eliminado gera perda de água e de íons, o que pode provocar, por exemplo, uma desidratação, e hipopotassemia, que é pouca presença de potássio no sangue. A frequência do vômito e o momento em que ele acontece ajudam a determinar sua causa. Vômitos matutinos, antes do café da manhã, por exemplo, podem indicar uma gravidez. Já vômitos associados a ingestões de alimentos gordurosos podem sugerir um problema na vesícula biliar. Vômitos acompanhados de dor abdominal indicam problemas abdominais, como obstruções intestinais e pancreatite. E vômitos agudos sugerem intoxicação alimentar ou por uso de medicamentos. Outro ponto importante é analisar o aspecto do vômito. Quando há indícios de alimentos que foram ingeridos há muito tempo, pode ser indicativo de obstrutiva. O tratamento para o vômito. Para tratar o vômito, é primordial identificar o que está acontecendo no seu organismo. Normalmente, para aliviar esse problema, são indicados medicamentos antieméticos e antiespasmódicos, que eles são ministrados. Além disso, é feita a reposição dos líquidos e dos eletrólitos perdidos. Para reduzir o vômito, indica-se também algumas mudanças de hábitos, como reduzir o consumo de gorduras, evitar o consumo de bebidas gaseificadas, evitar líquidos durante as refeições, fracionar as refeições, comer devagar e mastigar bem, escovar os dentes, lavar a boca com frequência. Boa noite a todos. Então vamos falar um pouco sobre a diarreia na infância, né? A diarreia, ela é definida como mais de 2 evacuações aquosas, líquidas, né, diárias
ou mais do que o habitual para aquela pessoa. Também a diarreia é comum entre as crianças, em geral, devido a um vírus que é o mais comum que acomete as crianças. As principais causas da diarreia são infecciosas, principalmente as causadas por vírus. Dentre os diversos vírus que podem causar a diarreia, o rotavírus tem uma grande importância pela frequência e intensidade da diarreia, né? A desnutrição, o desmame precoce, o uso discriminado de antibióticos ali, né? Saneamento básico também, que influencia muito no desenvolvimento do vírus. As principais sintomas da diarreia na infância são evacuações mais frequentes e ou mais amolecidas, né, líquidas. A diarreia pode ser acompanhada por febre, náuseas, vômitos e desidratação, né? Dor ou cólicas abdominais, aquele desconforto. Geralmente, o diagnóstico da diarreia pode ser feito em casa mesmo, por meio das observações, né, durante a troca da fralda. O médico ele pode realizar testes laboratoriais para definir as causas da diarreia, levando quanto antes. O tratamento para diarreia é geralmente feito em casa, por meio das ingestões de líquidos, né, para evitar a desidratação. O médico também pode receitar alguns medicamentos. Esses remédios geralmente não precisam de prescrição, né? Mas você deve usá-los por orientação médica, não querer usar por conta. O tratamento, você pode realizar algumas técnicas simples, ali no caso, iniciar a ingestão do soro caseiro o mais breve possível, o aumento da ingestão de líquidos como soros, sopas, sucos, né? Ingerir o quanto mais de líquidos também. Ingerir o soro de reidratação após cada evacuação diarreica, manter a alimentação habitual, principalmente o leite materno ainda, insistir, corrigindo os erros alimentares e seguindo as orientações médicas.